Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma simples página web com um componente de barra de navegação aqui em cima, que quando o usuário rola a página para baixo, esse componente de barra de navegação ele fica fixo e depois de alguma distância deslizando a tela, ele altera a cor e altera também o seu tamanho. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu vou criar um arquivo chamado index.html, vou criar uma estrutura básica de página HTML, vou definir o título da página como sendo barra de navegação fixa. Dentro do body, eu vou criar um elemento nave com a classe navegação. Dentro desse elemento, eu vou criar uma div com a classe container. Dentro dessa div, eu vou criar um cabeçalho nível 1 com a classe logo. E dentro desse cabeçalho, eu vou criar uma tag A, que é a tag que nós utilizamos para criar links. E aí o link vai ser /index, ou seja, esta própria página, esse próprio arquivo que nós estamos escrevendo. E aí o texto que vai ser exibido vai ser meu site. Em seguida, abaixo do cabeçalho nível 1, eu vou criar um elemento UL para criar uma lista não ordenada. E aí eu vou criar um elemento LI para criar um item da lista. Dentro desse elemento LI, eu vou ter um elemento A para criar um link. E aí o endereço vai ser simplesmente o símbolo de cerquilha, porque eu não quero que esse link redirecione a lugar nenhum. É só para efeitos de demonstração. Ele vai ter uma classe chamada atual e o texto que vai ser exibido vai ser início. Em seguida, abaixo desse elemento LI, eu vou ter outro elemento LI, dentro do qual nós teremos um elemento A para criar um link, também com endereço redirecionando para lugar nenhum. Por isso nós colocamos o símbolo de cerquilha ali no atributo href. E aí eu vou copiar essa linha, vou colar mais 2 vezes, e aí o texto que vai ser exibido nesse segundo link será sobre, no terceiro será serviços, e no quarto será contato. Abaixo do elemento nave, nós teremos uma div com a classe destaque. Dentro dessa div, nós teremos outra div com a classe container. E dentro do container, nós teremos um cabeçalho nível 1 com o texto bem-vindo ao meu site. E abaixo desse cabeçalho, nós teremos uma tag P com o texto. E aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica um texto lorem ipsum, que é aquele texto que serve só para preencher o espaço, para a gente poder visualizar. E aí eu vou utilizar a extensão lorem ipsum. Se a gente vir aqui na aba extensões, se eu pesquisar lorem, ele me exibe esta extensão aqui, ó, que eu já tenho instalada, portanto instalem caso vocês não a tenham. E aí essa extensão você vai usar da seguinte maneira. Aqui no texto, você coloca o cursor aonde você quer inserir o texto, você digita Ctrl Shift P para abrir a paleta de comando, e aí eu vou escrever aqui, ó, lorem, ele vai me oferecer 3 opções: inserir uma linha, inserir um parágrafo, inserir múltiplos parágrafos. Aqui eu quero inserir simplesmente uma linha, portanto eu vou apertar Enter e uma linha é inserida. Abaixo da div destaque, eu vou criar um elemento section com a classe container conteúdo. Dentro desse elemento section, eu vou ter um cabeçalho nível 2 com o texto conteúdo 1. Embaixo dele eu vou ter uma tag P e aí eu vou encaixar de forma dinâmica um parágrafo de texto lorem ipsum. Então eu vou escolher essa opção aqui, ó, Insert a Paragraph. Vou apertar Enter
vou apertar comando, vou apertar Alt Z para quebra de linha, porque a linha, no caso, ela se estende, né? E aí, se eu quiser quebrar a linha para que tudo fique aqui na janelinha, eu aperto Ctrl Z. Ctrl Z, ele ativa ou desativa a quebra de linha, para a gente poder visualizar todo o conteúdo da página sem ter que rolar para o lado. Embaixo eu vou ter um cabeçalho nível 3, com o texto conteúdo 2. E embaixo dele nós teremos novamente uma tag P. E eu vou inserir aqui múltiplos parágrafos Loren. E aí eu vou escolher aqui 2. Portanto, agora aqui nós temos esse texto preenchendo aqui para a gente poder visualizar o conteúdo. Eu vou salvar o arquivo. Vou ativar a minha extensão Live Server. Vou copiar aqui o endereço, vou abrir no meu outro navegador. E, portanto, agora nós temos aqui os elementos da nossa página. Vamos escrever agora as regras de estilo que vão deixar o nosso site mais bonito, né? Vou criar um arquivo chamado estilo.css. E aí, primeiramente, eu vou importar a fonte Open Sans. Vou selecionar todos os elementos da página. E vou definir box sizing igual a border box. Margem eu vou definir como 0 para todos os lados. E padding vou definir como 0 para todos os lados. Em seguida, para o elemento body, eu vou definir família de fonte. Vou definir família de fonte como sendo Open Sans, que é a fonte que nós importamos. Ou sans serif. A cor do texto vai ser esse tom aqui de cinza, é um cinza bem escuro. E eu vou adicionar um padding na parte de baixo do body, igual a 50 pixels. E aí, se eu salvar, nada vai acontecer, é porque nós precisamos conectar os dois arquivos. Portanto, aqui no index.html, na seção head, vou criar uma tag link, especificando que a relação é folha de estilo, style sheet. E o nome do arquivo que eu quero conectar é estilo.css. E aí, quando eu salvar, nós vemos as regras de estilo sendo aplicadas. Em seguida, eu vou selecionar a classe Container e vou definir largura máxima igual a 1200 pixels. Então, estamos limitando aí a largura da classe Container. E margem eu quero 0 verticalmente e automática horizontalmente. Isso vai fazer com que ele fique centralizado aqui, né? Com margem automática horizontalmente. Em seguida, para a classe navegação, eu quero posicionamento fixo, no caso é a barra de navegação, né? Aqui, ó. Posicionamento fixo. Cor de fundo, eu quero essa cor cinza. Distância do topo, eu quero 0. Distância da esquerda, eu quero 0. E distância da direita, eu também quero 0. Ou seja, se o elemento tem 0 de distância da esquerda e 0 de distância da direita, efetivamente ele vai ocupar a largura inteira. E transição de efeito, eu quero todos os efeitos, duração de 0,3 segundos e uma transição em modo Easy In Out. Em seguida, para a classe Container, quando esta estiver dentro da classe Navegação, eu quero modo de exibição flexível, justificar conteúdo, espaço entre os elementos,
Alinhar itens, centro. Padding, eu quero 20 pixels verticalmente e 0 pixels horizontalmente. E transição, eu quero todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição em modo Easy In, Out. Em seguida, para o elemento L, quando este estiver dentro de um elemento com a classe navegação, eu quero modo de exibição flexível, estilo do tipo de lista, eu quero nenhum, ou seja, vai remover as bolinhas que marcam os itens individuais. Alinhar item, centro. E justificar conteúdo, centro. Em seguida, para o elemento A, quando este estiver dentro do elemento com a classe navegação, eu quero cor do texto igual a cor branca. Decoração de texto, eu quero nenhum. E aí, quando eu salvar, nós vemos que os links da barra de navegação têm a cor branca e não tem mais o sublinhado que é característico dos links. Padding, eu quero 7 pixels verticalmente e 15 pixels horizontalmente. Transição, eu quero para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição em modo Easy In, Out. Em seguida, quando o elemento tiver a classe navegação e a classe ativa, eu quero cor de fundo igual a cor branca e sombreamento na caixa do elemento, eu quero 0 pixels de deslocamento para a direita, 2 pixels de deslocamento para baixo, 10 pixels de espalhamento e a cor eu quero que seja cor preta com 0.3 de opacidade. No caso, essa classe ativa, ela ainda não está sendo utilizada, né? Ela vai ser incluída no site de forma dinâmica com JavaScript daqui a pouco. Para o container, eu quero padding igual a 10 pixels verticalmente e 0 pixels horizontalmente. E para o elemento A, eu quero cor do texto igual a cor preta. Para o elemento A com a classe atual, e aí eu vou digitar uma vírgula para especificar uma segunda regra de seleção. Para o elemento A, quando estiver em modo hover, eu quero cor igual a essa cor aqui. E o peso da fonte eu quero negrito. E aí, quando eu colocar o mouse por cima, ele fica com essa cor. E o link que está ativo também fica permanentemente com a cor laranja. Em seguida, para a classe destaque, eu vou definir imagem de fundo igual ao URL, igual ao endereço. E aí eu vou simplesmente copiar aqui da minha colinha. Vou copiar e colar aqui. Portanto, caso vocês não queiram digitar esse endereço aqui de forma caractere por caractere, vocês podem dar uma olhada no repositório do projeto. Lá vocês vão encontrar todo o código do projeto e aí vocês simplesmente copiam e colam. Repetição do fundo, né? Repetição da imagem de fundo. No repeat, não quero que repita. Tamanho do fundo, eu quero que cubra o elemento.
E posicionamento da imagem de fundo, eu quero que fique alinhado a parte de baixo do elemento Pi e no centro. A altura, eu quero 100% a altura da tela do usuário. E aí, quando eu salvar esse arquivo, nós veremos aqui a imagem. E veja só, dependendo de como é o tamanho do dispositivo do usuário, da tela do dispositivo do usuário, né, da janela, por conta dessas regras de estilo que nós definimos aqui, para não repetir, para o tamanho do fundo cobrir e o posicionamento, dependendo, diferentes tamanhos para a janela do usuário, vai deixar a imagem centralizada dessa maneira. Em seguida, para a cor do texto, eu quero a cor branca. Modo de exibição, eu quero flexível. Justificar conteúdo, eu quero centro. Alinhar item, centro. E aí nós vemos agora aqui o texto, né? Alinhar texto, centro. Posicionamento relativo. Margem na parte de baixo, eu quero 20 pixels. E Z-index, eu quero -2. E aí, a gente vai... Eu quero adicionar um filtro a essa imagem aqui para deixar ela um pouco mais escura. Vou adicionar um filtro que vai ser um filtro transparente, mas meio cinzento, meio escuro. E aí, para fazer isso, eu vou criar o que nós chamamos de pseudo-elemento. Nós vamos criar um pseudo-elemento na classe destaque. E aí, para fazer isso, nós vamos escrever aqui, ó, destaque, dois pontos, before. O conteúdo desse pseudo-elemento não vai ser nada. O posicionamento vai ser absoluto. Distância do topo vai ser 0. Distância da esquerda, 0. Altura vai ser 100% a altura do elemento Pi. Largura vai ser 100% a largura do elemento Pi. E aí a cor de fundo, que é o que vai de fato criar o filtro, né? Vai ser 0 quantidade de vermelho, 0 quantidade de verde, 0 quantidade de azul. E opacidade igual a 0,5. E aí isso vai criar esse efeito de filtro aqui mais escurecido. E aí eu quero que o filtro ele fique atrás do texto aqui, bem-vindo ao meu site. E aí para fazer isso, para que o filtro fique atrás dele, nós vamos definir a propriedade ZIndex igual a -1. E aí vai ficar atrás. Em seguida, para o elemento H1 dentro do elemento com a classe destaque, eu quero tamanho da fonte igual a 46 pixels. E margem eu quero -20 pixels na parte de cima, 0 pixels horizontalmente e 20 pixels na parte de baixo. E é isso que nós vemos aqui. Para o elemento P, eu quero o tamanho da fonte igual a 20 pixels. E espaçamento entre as letras eu quero 1 pixel. Em seguida, para o elemento H2 e para o elemento H3, quando ambos estiverem dentro de um elemento com a classe conteúdo, eu quero tamanho da fonte igual a 150% do seu tamanho normal e a margem eu quero 20 pixels verticalmente, 0 pixels horizontalmente. E aí agora nós temos essas regras de estilo aplicadas aqui aos cabeçalhos. E por fim,
Para o elemento P, eu quero cor do texto igual a esse tom aqui de cinza. A altura da linha eu quero 30 pixels. E espaçamento entre as letras eu quero 0,2 pixels. Perfeito. Portanto, agora nós temos aqui o conteúdo da nossa página. O que nós precisamos agora é escrever o código JavaScript que vai tornar a barra de navegação fixa dinâmica, né? Que quando ela ultrapassar determinada altura aqui na rolagem da tela, ela vai ficar ela vai mudar o seu aspecto. E aí, para fazer isso, eu vou criar um arquivo chamado script.js. E aí, nesse arquivo, eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar o componente de navegação. Vou selecionar o componente de navegação, vou adicionar um detector de eventos à janela do navegador para detectar o evento de deslize de tela. E aí, quando esse evento de deslize de tela for detectado, a gente vai calcular a distância de deslize com relação ao topo da página. E aí, depois de determinado limite, a gente vai remover ou adicionar a classe ativa, que é a classe que nós definimos aqui, ó. Que é a classe que vai estilizar a barra de navegação de forma diferente. Então vamos fazer isso. Vou criar aqui um arquivo. Já criei o arquivo. Vou selecionar, através do método querySelector, o elemento com a classe navegação. Vou atribuir a uma constante chamada navegação. E aí, vou selecionar o objeto janela, que em JavaScript se chama window, é o objeto que representa a janela do navegador. Através do método addEventListener, eu vou detectar o evento scroll, que é o nome do evento que é disparado quando a tela ela é rolada, né? Seja através aqui da barra, seja apertando a seta para baixo. Esse é o evento scroll. E aí, quando esse evento for detectado, eu quero chamar a função fixar barra de navegação, ou fixar navegação. Essa função não existe, portanto, vamos criar ela. Fixar navegação. E aí essa função ela vai fazer o seguinte. Eu vou testar se if o window, que é a janela, ponto scroll y, ou seja, se a rolagem no eixo y, o eixo y é o eixo vertical, para cima e para baixo. E aí, no caso, o scroll y é a propriedade da janela que indica qual é a distância de rolagem no eixo y, que é o eixo vertical. Se a rolagem do eixo y for maior do que a propriedade offset height, que retorna a altura do elemento navegação. No caso, os elementos HTML, eles possuem essa propriedade aqui, offset height. A propriedade offset height retorna a altura do elemento. Então, se a rolagem da tela, né, se a propriedade scroll y for maior do que a altura do elemento navegação mais 150, e aí é um valor arbitrário que eu estou colocando aqui, poderia ser outro valor se eu quiser ativar a barra de navegação antes, um pouco antes ou um pouco depois. Aqui você pode colocar 100 ou 200, aí você decide qual valor que você quer. Eu vou colocar 150 porque é o valor que me pareceu bem para a animação. E aí, nesse caso, eu vou adicionar ao elemento navegação, vou adicionar a sua lista de classes, a classe ativa. Se não, else, vou selecionar o elemento navegação, vou selecionar a sua lista de classes e vou remover a classe ativa.
Vou salvar esse arquivo. Se eu rolar aqui e nada acontece, é porque nós precisamos conectar o arquivo script.js ao arquivo index.html. Portanto, aqui no arquivo index.html, antes de fechar a tag body, eu vou criar uma tag script, especificando o atributo src igual a script.js, é o nome do arquivo JavaScript. Eu vou salvar o arquivo. Vamos cruzar os dedos para desejar que esse código funcione. E aí, se eu deslizar a tela, depois de determinado momento, ela ativa e fica com as regras de estilo alternativas. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 300, ia demorar mais para ativar. Vamos ver. Demora bem mais tempo para ativar. Se for 50... já ativa rapidinho, logo quando começa a rolar. E aí você pode ver aqui o que você acha melhor. Se é 150, vamos ver. 150 demora um pouquinho mais, acho que 50 fica melhor. Assim que o usuário começa a rolar a página, ele já ativa. Ó. Perfeito. Portanto, este é o projeto de barra de navegação fixa e eu vejo vocês no próximo tutorial.